Felipe, me ajuda, pelo amor de Deus, qual dieta que eu sigo? Cada um fala uma coisa, um fala que é para fazer low carb, outro fala que é para fazer dieta cetônica. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, o que que eu preciso comer? Meu nome é Felipe Neves, sou clínico médico, que nem aqueles de antigamente, é um prazer ter você aqui. Se você está entrando aqui porque esse conteúdo faz sentido para você, então já curte, comente e compartilhe esse material para a gente chegar em mais gente. Assim eu consigo ajudar mais pessoas assim como você. É o seguinte, pessoal, o principal é que normalmente a gente precisa muito mais de proteína do que de carboidrato. O recado principal é esse, beleza? A gente precisa muito mais de proteína. A dieta, pessoal, ela é personalizada para cada um. Principalmente o nutricionista ajuda muito a gente nesse sentido, só que eu quero que vocês sempre entendam. É muito melhor você entender o que você precisa fazer do que seguir uma dieta e ponto parágrafo. Não, passar nossa dieta, eu vou seguir ela. Não, peraí, mas por quê? Eu acho importante. Então, por isso eu invisto na minha consulta aqui no consultório um tempo para falar sobre dieta e para explicar por que eu acho que faz sentido isso e não aquilo. Beleza? Então, diante do fato de que a gente precisa consumir mais proteína do que carboidrato, eu quero que vocês venham comigo em um cálculo muito simples. Pode ser? Normalmente, para a gente manter a nossa trofia do músculo, ou seja, para a gente não ter um envelhecimento ruim de perda de massa magra, a gente precisa mais ou menos aproximadamente 1 grama por quilo de proteína por dia. Vamos fazer então um cálculo. Imagina um paciente de 80 quilos, ele precisa de quantos gramas de proteína? 80, certo? Então, durante o nosso dia, a gente tem que consumir esses 80 para manter o músculo. Só para isso. Se a gente estiver falando de hipertrofia para ficar marombão, 1,5 grama por quilo é bastante coisa. Depende da referência, mas esses são os valores principais. Então a pessoa teria que ter 120 gramas por dia de proteína. Cara, isso é bastante coisa. Então vamos pensar aqui num paciente, num brasileiro médio, tá? Que tem um café da manhã que consome um café com leite, um pão e ovo, por exemplo. E eu já estou colocando aqui algo para justamente falar para vocês sobre a quantidade de grama que tem o ovo. Tá? Se você consome um ovo, cada ovo tem aproximadamente 6 gramas de proteína. O pão tem muito pouco, ele é muito mais carboidrato. Café com leite não vai ter muita coisa. Então, para facilitar nossa conta, eu vou fazer algumas aproximações. Vamos supor que no café da manhã ele conseguiu consumir 6 gramas de proteína. Tudo bem? Entre o café da manhã e o almoço não consumiu nada, que isso infelizmente é algo comum. Tem que ter algum consumo aqui, senão chega no almoço com muita fome e faz decisões alimentares piores. Um almoço de um brasileiro médio é arroz, feijão, salada, um bife, seja de frango, seja de carne bovina, certo? E algum legume. De forma geral, esse almoço, tá? Com uma quantidade considerável de comida, dá uns 35 gramas de proteína. Então guarda esse valor aqui para mim. Um bifinho de 100 gramas de filé de frango tem aproximadamente 25 gramas de proteína, tá? Então, se você come 2 ou 3, opa, já aumenta bem a quantidade. Então, por isso a gente tem que considerar a dieta de cada um, o peso de cada um. Mas fazendo uma média, atualmente estamos com 41 gramas de proteína até o momento. Entre o almoço e o jantar, infelizmente, a gente sabe que muita gente acaba não consumindo e que o jantar do brasileiro normalmente não é um jantar que nem o almoço. Dificilmente, às vezes a gente come um pouquinho mais leve, toma uma sopa, faz um lanche, come uma fruta. Então, normalmente o aporte de proteína do jantar, tá, é baixo, é menor que 10 gramas de forma geral. Se você consome a mesma coisa no jantar igual ao almoço, opa, aí já sumiu bem a sua quantidade de proteína bacana, só que provavelmente de carboidrato também. Então esse é outro ponto que a gente precisa conversar. Fazendo uma soma aí, aqueles 41 gramas de proteína até a hora do almoço se soma com, vou chutar um pouquinho para cima dependendo, 10 gramas vai para 51. Lembra, o paciente de 80 gramas, de 80 quilos, ele precisa consumir 30 gramas a mais. Então, nossa dieta normalmente falta proteína para a gente manter trofia e sobra carboidrato, que vai virar o quê? Gordura.
Então vai aumentar o nosso açúcar no sangue, a situação só vai piorar. Então, o recado principal aqui é: prevaleça na proteína e coma menos carboidrato. Tudo bem? Proteína, basicamente, peixe, frango, carne bovina, carne suína também tem, ovo é uma excelente fonte, feijão, então as leguminosas, feijão, lentilha, tem uma boa quantidade, mas nunca vai vencer a nossa quantidade que tem numa carne de frango, num peixe. Maravilha? Então, isso é para manter realmente o nosso músculo, que a gente se importa principalmente quando a gente está no envelhecimento, certo? A gente vai consumindo cada vez menos, a gente sabe daquela vozinha que come pouco, come pouca proteína, então a gente tem que ter outros aportes de proteína, como por exemplo o whey. O whey é uma boa forma de ganhar gramas de proteína sem ser algo sofrido para a gente. Então o whey basicamente ele serve para conseguir bater essa meta proteica, para a gente conseguir manter músculo, que no envelhecimento vai ser importante para você não ficar desequilibrado, não ficar fraco, não ficar com tontura. E isso tudo é muito, mas muito importante. E principalmente, sabe para quem? Para quem está em processo de emagrecimento. Que principalmente se a pessoa está fazendo uso de algum medicamento que faz uma perda de peso maior, tipo a semaglutida, Ozempic, Wegovy, esses são medicamentos que fazem uma perda de massa gorda maior, mas também vai embora o músculo. Então, para esses pacientes, a gente tem que manter, e isso eu sempre falo para os pacientes que eu prescrevo esses medicamentos, a ingesta de proteína, que senão você fica flácido, você fica sem musculatura e você acaba ficando esteticamente pior, tá? Mas o mais importante é a parte da saúde, porque realmente você fica mais desnutrido. Então, tem que ter aporte de proteína. Então eu quero que vocês entendam o que é proteína e o que é carboidrato. Carboidrato, já falei em outros vídeos, mas arroz, batata, batata doce, mandioquinha, tudo isso que tem uma cor mais amarela, terrosa, é carboidrato. Então isso tudo a gente tem que evitar. Farofa, farinha e por aí vai. Fez sentido para você? Se fez sentido, não deixe de curtir e compartilhe esse conteúdo, porque a gente precisa ajudar mais gente. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.